Vamos se divertir então com um Nietzsche não monogâmico. Esse trecho foi tirado da Gaia Ciência. Nietzsche, ele é meio que uma metralhadora, assim, ele vai falando um monte de coisa, muitos aforismos, muitos trechos. E eu peguei esse trecho, assim, um pouco aleatório, né? Não vou explicar Nietzsche aqui, mas tem umas coisas bastante interessantes. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Mas é o amor sexual que se revela mais claramente como ânsia de propriedade. Ele tá meio que falando que todo amor, de certa forma, é baseado em propriedade, ele tem toda uma filosofia baseado mais no fato de que somos egoístas. Não é necessariamente uma defesa nem uma demonização do egoísmo, é mais complexo que isso, mas ele tá falando do amor que muitas vezes vê as coisas como propriedade, e o amor sexual é uma delas. O amante quer a posse incondicional e única da pessoa desejada. Quer poder incondicional tanto sobre sua alma como sobre seu corpo. O Nietzsche não está dentro de um discurso militante, do qual eu estou, tá? Então, e Foucault é um nietzschiano, por exemplo, né? Então Foucault, muito do que ele pega, ele tem base nietzschiana, só que ele é completamente diferente. O Foucault está vinculado a um discurso militante, eu estou vinculado a um discurso militante de desconstrução do patriarcado, de desconstrução das relações de poder e de dominação. Claro que esse vídeo aqui, ele tem uma licença poética, tá? Então se vierem nietzschianos aqui me encher o saco, sinto muito, mas é isso, ele tem uma licença poética. Nietzsche não foi um defensor da não monogamia, não existia essas discussões tais como existem hoje, mas eu tô pegando aqui um trecho de uma obra dele para falar do amor como posse e do amor como uma propriedade, não tanto vinculado a discursos como discursos históricos mesmo, como de fato as mulheres, por exemplo, elas eram propriedade dos homens para serem trocadas e para serem feitas em termos de negócio, então isso existe toda uma historicidade, mas o Nietzsche está falando de maneira filosófica e em aforismos, então ele está meio que filosofando em cima do tema e entendendo que o amor, então não é nem necessariamente o matrimônio, as relações, os namoros, mas o próprio amor está sendo entendido como uma propriedade e gerando o desejo de, por exemplo, de posse sobre a alma e o corpo. Então existe todo o controlado do corpo, mas você vai ver muitas vezes discursos de você só pensa em você só tem que pensar em mim, você não pode ter desejo por outras pessoas, você não pode sentir atração, você não pode isso. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de não querer que conversem com pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo, se for um casal homossexual, enfim, né? Não converse. Existe toda aquela questão muitas vezes de não pode mais nem ver seus amigos, não pode sair com os amigos. Existe toda uma questão de posse baseado nessa ideia, então, de que o amor, muitas vezes, é uma busca por propriedade. Quer ser amado unicamente, habitando e dominando a outra alma como algo supremo e absolutamente desejável. Aqui a questão fala por si mesma. Se considerarmos que isso não é outra coisa senão excluir todo mundo de um precioso bem, de uma felicidade e fruição, se considerarmos que o amante visa o empobrecimento e privação de todos os demais competidores e quer tornar-se o dragão de seu tesouro, vamos lembrar do Raulzito: quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ser teu corpo, tudo enfim, mas compreendi que além de dois existem mais. Que é um discurso não monogâmico, é um discurso de compreensão de que o amor ele pode englobar mais pessoas numa relação, ou em vários tipos de relação, enfim, um discurso de amor sem o conceito de propriedade, sem o conceito de posse. E aqui o Nietzsche está pensando, né, no amor como a exclusão. Você ama aquela pessoa você reconhece uma série de características, e qual que é o seu ímpeto? O seu ímpeto é que você a possua, é que você consiga excluir, então, todas essas qualidades que essa pessoa tem, essas qualidades românticas, essas qualidades, enfim, afetivas, que elas sejam voltadas única e exclusivamente para você e que você consiga excluir ela de todos os outros. Que Nietzsche tenha dito isso no século XIX é bastante interessante, se bem que um contemporâneo dele, o Engels, também está problematizando uma série de questões, mas isso fica para outra história. Sendo o mais implacável e egoísta dos conquistadores e exploradores. Se considerarmos, por fim, que para o amante todo o resto do mundo parece indiferente, pálido, sem valor, e que ele se acha disposto a fazer qualquer sacrifício, a transtornar qualquer ordem, a relegar qualquer interesse, então nos admiraremos de que essa selvagem cobiça e injustiça do amor sexual tenha sido glorificada e divinizada a tal ponto em todas as épocas que desse amor foi extraída a noção de amor como oposto ao egoísmo, quando é talvez a mais direta expressão do egoísmo. É pesado, é forte, principalmente quando ele fala dessa cobiça e dessa injustiça do amor sexual que vai ser
glorificada e até mesmo divinizada. Ou seja, aquilo que é a tentativa de ter uma propriedade, de ter uma posse, uma coisa bem emocionada, né? O Nietzsche também, ele escreve de maneira bem emocionada. Essa posse vai ser divinizada e vai ser visto como algo bom. Não vai ser visto como egoísmo. A relação onde eu quero ter a propriedade de uma pessoa, eu quero que essa pessoa seja minha posse, eu quero controlar a vida dela, eu quero ser o mundo dela, eu quero excluir todo o resto do mundo dessa pessoa, não vai ser vista como egoísmo, vai ser vista como o oposto, né? O amor, o bonitinho, daí a gente vai, Hollywood, e nossa, como a gente faz bem, e feliz pra sempre, e quando eu te vi eu nunca mais quis ninguém, e blá blá blá, isso tudo vai ser romantizado pelas relações de poder. O Nietzsche não está fazendo isso necessariamente como uma denúncia, da mesma forma que eu estou aqui me apropriando, como eu falei, pegando a licença poética de Nietzsche, tem todo um contexto onde ele está falando isso, mas de certa forma ele também não está relativizando o que está sendo dito, tá? O que está sendo dito é literalmente isso, que o amor é visto como uma posse, ele vai ser divinizado então para ser visto não como egoísmo, mas ele é esse tipo de egoísmo, esse tipo de amor aí, ele é uma forma de egoísmo e ele vai ser romantizado, então ele não usa a palavra, mas é a palavra que a gente usa hoje. Então esse amor enquanto posse é uma expressão do egoísmo. Essa é a passagem, então, do Nietzsche não monogâmico falando de amor, mas eu tenho mais uma passagem logo depois. Eu só pulei um trechinho ali que não via tanto cabimento, tanto que estão as páginas, né? Isso aqui é na transição da página 64 para a página 65, e na página 65 vai ter um outro parágrafo. Bem que existe no mundo, aqui e ali, uma espécie de continuação do amor, no qual a cobiçosa ânsia que duas pessoas têm uma pela outra deu lugar a um novo desejo e cobiça, a uma elevada sede conjunta de um ideal acima deles. Mas quem conhece tal amor, quem o experimentou, seu verdadeiro nome é amizade. Então é um nome bem bonito, né? O Nietzsche então está fazendo agora um discurso mais positivo sobre o amor, sobre outro tipo de amor que é a amizade, que, diga-se de passagem, é o amor que não vê posse, é o amor que não busca posse. Embora, né, existam amigos ciumentos aí, mas é porque estão trazendo uma forma de amor para outra. Amizade mesmo, né? Se o teu amigo ou tua amiga, enfim, alguém que você tem uma amizade bonita, que você não se envolve então nos trâmites da monogamia e dos relacionamentos de posse, se a pessoa falar, poxa, fiquei com alguém, ai, que legal, você fica feliz pela pessoa, você fica legitimamente feliz pela pessoa. No mundo não monogâmico, usa-se o termo compersão, que é você ficar feliz pela felicidade de outra pessoa, e da pessoa com quem você se relaciona, ou de alguma das pessoas com quem você se relaciona. Então você sentir feliz pela felicidade do outro é algo no esquema da amizade. Foucault também vai ter texto sobre amizade, o Foucault inclusive vai dizer, ele fica, sei lá, 30 anos com Daniel Defer, ele vai dizer que ele existe uma amizade apaixonada com Daniel Defer, porque esse modelo da amizade é o que inclusive os movimentos não monogâmicos, na medida em que se afastam de um viés liberal de não monogamia, porque existe toda uma não monogamia liberal que é um desastre, tá? Mas a busca então por uma construção de um modo de se relacionar não monogâmicos passa então, isso tá em Nietzsche já, então isso vai adquirir um corpo maior em Foucault, e depois, ao meu ver, vai né, o ápice, pelo menos do que eu entendi até agora, do que eu li até agora, vai ser na Brigitte Vassalo, tá? O Desafio Poliamoroso, um livro muito bom que eu recomendo, mas então a gente tem essa questão da amizade como molde. O que tem na amizade que a gente poderia trazer para amar de maneira menos possessiva, menos baseada no egoísmo e na propriedade, porque os nossos amores são baseados em egoísmo e propriedade. Então fica aqui essa reflexão que vai de Nietzsche, que vai muito além, e a gente pode até falar sobre isso, mas eu achei muito interessante, eu tava dando uma lida em Nietzsche e pensei, essa passagem aqui vai ter que ir pro canal. Espero que tenham gostado, então, e até mais.